Feiticeira Escarlate e Doutor Estranho vão se enfrentar no UCM e é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês aí de algumas pistas que a Marvel já deu pra gente, mostrando que Feiticeira Escarlate e Doutor Estranho vão se enfrentar em algum momento. Isso não significa que a Wanda vai virar do mal, que o Doutor Estranho vai virar do mal, só significa que eles vão medir forças em um certo momento, muito provavelmente em Doutor Estranho Multiverso da Loucura. Antes de eu continuar falando pra vocês dessas pistas e começar a mostrá-las de fato, quero lembrá-los de se inscreverem no nosso canal, curtirem esse vídeo aqui e se inscreverem nessas outras redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. Além disso, pega aí o lugar que você gosta de ouvir música, podcast, procura o canal da Oficina Geek e vai ouvir o primeiro episódio de Nexus Room, que é o nosso podcast semanal aí onde a gente fala do multiverso da Marvel e começamos aí com o último episódio de WandaVision. Escuta e já passa a acompanhar também nosso podcast que tem coisa bem legal por lá. A primeira das pistas não é uma pista bem direta a isso, mas a primeira das pistas é de que a Marvel sempre prepara terreno para alguma coisa. Eu vou dar um exemplo que aconteceu em WandaVision. A série foi preparando a humanidade do Visão, foi aumentando essa humanidade, mostra ele quase morrendo, mas se importando com as pessoas de dentro do Rex e não com ele, mostra aquele discurso maravilhoso dele no 8º episódio falando de luto. I've never had a loved one to lose. But what is grief? If not love persevering. Isso tudo para no final eles nos entregarem o novo Visão regular do universo Marvel, que é um Visão sem humanidade nenhuma. Então eles foram preparando a gente, mostrando essa grande humanidade do Visão, mostrando que ele era o ser mais humano entre os Vingadores, mesmo sendo um sintozoide, para no final eles entregarem um novo Visão que não tem humanidade nenhuma. Então eles foram preparando esse terreno e é isso que eles já estão fazendo aqui também, com relação a esse embate entre Feiticeira Escarlate e Doutor Estranho. A primeira das pistas é nesse discurso da Agnes em que ela fala de algumas coisas em relação à Feiticeira Escarlate no Darkhold. Primeiro ela fala da feiticeira ser forjada e não nascer assim. The Scarlet Witch is not born, she is forged. She has no coven, no need for incantation. Isso gerou muita confusão nas pessoas e eu acredito que seja mais em relação a... Ela não nasce com o poder da Feiticeira Escarlate, mas ela vai se tornando aos poucos e o que gerou a Feiticeira Escarlate no corpo da Wanda foi todo esse luto e todo esse sofrimento que ela carregou durante a vida. Então ela foi forjada nesse sentido. Não que tenha um Tom ou algum outro demônio forjando a Feiticeira Escarlate, não. Ela foi forjada pela própria vida a se tornar a Feiticeira Escarlate. Em outro momento, ainda com a Agnes lendo o Darkhold, ela fala isso aí. Exatamente, ela fala que a Feiticeira Escarlate é mais poderosa que o Mago Supremo. Pra que colocar o Doutor Estranho nesse balaio aí, o Mago Supremo, né, que atualmente é o Doutor Estranho, sem ter a intenção de criar uma rivalidade entre os dois. Então, nesse momento ela fala isso, só que, pra gente não pensar que a luta tá ganha também, né, que a Feiticeira Escarlate vai enfrentar o Doutor Estranho, já falaram que ela é mais forte que ele, então beleza. A gente tem que lembrar de algumas coisas em relação ao Doutor Estranho também. Além disso, tem um outro comparativo direto entre os dois. O Doutor Estranho, ele é capaz de projeções astrais apenas quando ele tá dormindo ou desacordado. E isso já era impressionante. A Wanda elevou isso a outro patamar. A projeção astral dela está lendo o Darkhold enquanto ela segue acordada, segue fazendo um monte de coisa. Ela estava lá cozinhando e a projeção astral dela lá sedenta no Darkhold lendo. Então isso mostra que ela tem um poder muito maior do que o Doutor Estranho. Também nesse sentido, um controle de alma e tudo mais maior, sem nenhum estudo. Porém, em Vingadores Ultimato, quando o Hulk está conversando com a anciã, ela fala isso aí também. Strange is meant to be the best of us. So he must have done it for a reason. I fear you might be right. Então nessa frase a gente vê que o Doutor Estranho, ele não é um mago supremo qualquer, ele está destinado a ser o melhor de nós, então ele está destinado a ser o melhor dos magos supremos. O mago supremo, para quem não sabe, ele é o grande feiticeiro que existe naquela linha do tempo, né? Então, o momento era a anciã e ela traz o Doutor Estranho para perto porque ela já sabia que ele seria o sucessor perfeito e o grande mago supremo, o mago dos magos.
Além disso, não é só por ser mais poderosa que ela vai conseguir derrotar o Doutor Estranho. A gente pode lembrar do primeiro filme mesmo do Mago Supremo aí, que ele enfrenta o Dormammu. Ele nunca, jamais, chegará aos pés do Dormammu em questão de poder, mas intelectualmente ele conseguiu prender o Dormammu num looping infinito e só desfez o looping depois que o Dormammu garantiu a ele ali que ia parar de fazer aquelas coisas que o Dormammu estava fazendo. Então ele venceu pelo cansaço, mas mesmo assim ele venceu. Então uma luta não se baseia só em poder bruto, ainda mais quando se trata de dois feiticeiros desse nível. O que deixa essa luta mais legal também é que a gente viu que a Wanda intelectualmente também tem o seu destaque. Ela derrotou a Agatha, que era uma bruxa extremamente mais experiente que ela, distraindo a Agatha enquanto ela prendia o Rex em volta de runas que ela tinha acabado de aprender, né, que ela só tinha sido mostrada que existem, na verdade. Ela aprendeu a fazer naturalmente e conseguiu enganar uma bruxa veterana, colocando o Rex em volta dessas runas aí, pra poder vencer a luta também, usando a cabeça. Então, pessoal, por conta de toda essa preparação de falar que ela é mais poderosa que o Doutor Estranho, mostrar ela fazendo coisas que o Doutor Estranho ainda não faz, é acreditável que eles vão se enfrentar. Mas por que isso não quer dizer que a Wanda é vilã? Porque a Wanda, ela tem algumas coisas pelas quais ela lutaria até a morte. E uma dessas coisas, duas na verdade, são os filhos dela, Pili e Tommy. A gente viu que eles são almas à deriva e a gente viu que ela escutou a voz deles no Darkhold. Só que era a mesma fala que eles já tinham dito antes no episódio. Então isso fica meio... Será que tem algum demônio querendo manipulá-la? Quando ela tiver a oportunidade de trazer os filhos de volta, ela precisará de corpos, né? Assim como nos quadrinhos eles assumem corpos de crianças normais, ela vai precisar fazer isso aí, aqui no CM. E isso é um pouco antiético, né? Porque se ela pegar corpo de crianças vivas, isso é muito antiético e seria alguma coisa que o Doutor Estranho impediria de fazer, porque ele não tem conexão nenhuma com as crianças e ele sabe, né? Ele é a pessoa mais fria de todas em relação a proteger o universo e então ele não vai deixar as pessoas saírem fazendo qualquer coisa, ainda mais usando magia. Outro motivo que poderia fazer Wanda lutar contra o Doutor Estranho poderia ser essa manipulação de algum demônio, falando que os filhos dela só se salvarão se ela deixar com que esse demônio faça algo, e para isso ela tenha que enfrentar o Doutor Estranho, só que aí seria uma luta que depois acabaria. E também uma outra possibilidade que eu acho um pouco mais difícil de acontecer, por conta do poder realmente dela e da inteligência, é que ela seja corrompida pelo Darkhold. O Darkhold não é um livro simples de ler, tanto que ele estava na prateleira do Mago Supremo, que na época era anciã. Doutor Estranho vê um espacinho vazio, era dele provavelmente. É um livro que só Magos Supremos são recomendados a lê-lo. Não é só porque tem algumas escrituras proibidas, ele pode realmente corromper a pessoa que o lê. A gente lembra que a Agatha estava se tornando uma pessoa um pouquinho mais macabra na época ainda das bruxas de Salem, pode ser também por conta do livro. Então é um livro que pode corromper almas, tanto que ele foi criado por um demônio e tudo mais. Seria um efeito mais ou menos da roupa preta no Peter em Homem-Aranha 3 lá do Tobey Maguire, que deixa ele um pouquinho vilão, um anti-herói, só que isso aí logo passa e aí eles voltam a lutar juntos. Mais ou menos no estilo Tony Stark e Steve Rogers, essa luta entre os dois vai acontecer, a gente vai ver um pouquinho da medição de poderes de cada um, só que nenhum dos dois vai vencer, nenhum dos dois vai perder, eles vão acabar dando esse showzinho pra gente, mas depois vai ficar tudo bem e eles vão se juntar pra enfrentar uma ameaça maior, e é isso que a gente provavelmente verá em Doutor Estranho Multiverso da Loucura. Esse vídeo aqui eu tenho que agradecer ao meu amigo Rafael Munhoz, que me deu a ideia de falar desse tema. Ele veio me perguntar sobre isso e falou, seria bem legal se você fizesse um vídeo sobre isso. Então esse vídeo aqui é pra você, Rafa. E também queria agradecer a todo mundo que vem comentando no Oficina Geek, que vem mandando opiniões sobre tudo de cultura pop. A gente adora, a gente tenta responder todo mundo, a gente está crescendo muito por conta dessa resposta e estaremos sempre lá também no Insta principalmente para responder vocês, conversar e fazer essa troca maravilhosa. Eu queria mais uma vez, antes de encerrar, pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, curtirem essas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo e curtir esse vídeo. Também não se esqueçam, vamos ouvir o nosso podcast que é bem legal e quarta-feira, amanhã tem live especial. Amanhã tem live especial WandaVision, a live começa às 8h30, então da 8h30 até as 9h30, 10 horas a gente vai estar ali. Não vamos chegar na hora do BBB, fiquem tranquilos em relação a isso. Então assistam a nossa live, faz um esquentinho aí pro Big Brother e fiquem participando com a gente por lá também, mandando comentários, teorias e tudo mais, porque a gente ama responder vocês e conversar com todos vocês. Muito obrigado por estarem aqui em mais uma semana e até a próxima. Tchau, tchau.